Não é nem um pouco fácil ficar virando madrugadas no trabalho. Digo isso por experiência própria. Trabalhar nesses horários noturnos te deixa muito zumbi durante o outro dia. Só que alguém precisa fazer isso pelo bem da sociedade, no caso aqui, de Gotham City. Batman, A Queda do Morcego é um quadrinho de 1993, com roteiro do Chuck Dixon e do Doug Moench. E as artes do Jim Balent, do Jim Aparo e do Graham Nolan, que em nada tem a ver com a adaptação que o Christopher Nolan fez lá adiante de um dos personagens do qual ele é um co-criador, o Bane. Quem me emprestou esse foi o meu amigo Ismael, que inclusive me deu ele numa caixinha e num plástico bolha, pra não danificar. Olha o que eu faço com ele. O fato é que essa história do Batman foi a que eles tentaram adaptar no terceiro filme da trilogia do Nolan, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mas confesso que talvez esse seja o mais fraquinho desses três. Até porque dificilmente qualquer filme de super-herói vai superar O Cavaleiro das Trevas, muito por conta do Coringa do Heath Ledger. Algo presente aqui, mas que na adaptação dos cinemas não aconteceu, é que praticamente todos os vilões importantes de Gotham aparecem, e alguns até atuando juntos, como é o caso do Coringa e do Espantalho. Isso porque o Bane, um homem que nasceu e cresceu dentro de um presídio, se tornou uma lenda numa prisão isolada em uma ilha caribenha. Tentaram fazer uns testes com anabolizantes e venenos com ele, e ao invés do desgramado morrer, ele ficou muito forte e escapou dessa ilha. Só que na prisão ele era um líder, e fora dela ele encontrou uma cidade com potencial de crime para que ele voltasse a ser alguém que manda. Só existia um empecilho para isso, o Batman. E de longe ele começa a analisar e ele percebe algo diferente, ele percebe que o Batman está sofrendo de burnout. Esse conto ele já nos apresenta um Batman exausto, fraco, não aguenta mais trabalhar e não tem tempo para dormir. É mais ou menos o que acontece quando a gente vira pai ou mãe nos primeiros 15 anos de vida do bebê. Ainda assim ele conseguia de certa forma equilibrar essa balança entre bem e mal em Gotham City. Acontece que o Bane consegue libertar todos os presos no asilo Arkham, o que deixa a cidade completamente mergulhada no caos. Se enfrentar um vilão já era difícil, imagina todos tocando terror em diferentes locais de Gotham City. E a ideia do Bane era bem essa mesmo, cansar o Batman, vencer ele no cansaço. Quem começa a notar essa movimentação primeiro é o Robin, aqui o Tim Drake, uma vez que o Jason Todd já tinha morrido nas versões anteriores. Ele primeiro briga com um falconista e depois segue o Bane no subterrâneo. E só não é morto porque o Crocodilo intervém. E o Crocodilo tá putaço porque o Bane quebrou seus braços. Não tá nem aí que foi ele quem o libertou depois do asilo Arkham. Enquanto eles ficam duelando, o Robin consegue fugir e contar tudo pro Alfred e pro Bruce. E a partir daí todas as cenas em que o Bruce Wayne ou o Batman aparece, alguém cogita que ele tá precisando dormir, que ele tá muito cansado. Só que sempre acontece alguma coisa e ele não consegue descansar. Enquanto isso, o Coringa e o Steark estão travando um plano para sequestrar o comissário Gordon. E o Robin vai pedir ajuda pro Jean Paul Valley, o Azrael, que lá pra frente vai se tornar o Batman, mas algumas edições adiante. Durante essa batalha do Batman com o Steark, quem aparece é o Espantalho e convence o Coringa a mudar o plano. Ao invés de sequestrar o Gordon, eles deveriam sequestrar o prefeito. Aqui o Coringa também é uma espécie de alívio cômico, porque tem muita coisa trash acontecendo, muita loucura, muita alopração, terror por toda a cidade, e eles utilizam o gás do medo no prefeito para convencê-lo a ligar, por exemplo, para os bombeiros, dizer que eles não vão receber salário esse mês, ligar para a imprensa e dizer que a culpa por eles terem fugido do asilo Arkham foi do Gordon, e no meio de tudo isso o Coringa quer que ele peça uma pizza também, porque sim. Assim como eles mandam o Garfield Lens, o vagalume, um piromaníaco, tocar fogo no parquinho. Sim, literalmente um parque de diversões. O Batman, que já estava com uma enxaqueca desgraçada, ainda assim precisa agir. Mesmo que o Robin fique dizendo para ele que não, que é melhor esperar os bombeiros. Depois dessa breve batalha, o Batman vai tentar descansar e manda o Robin pesquisar algumas coisas desse vagalume para ele. Aparecem algumas ações do Charada em um outro local. Enquanto isso, o Batman vai lutar com um vilão que é um pouco mais fraco, só que dá um certo trabalho por conta da exaustão que ele já tá. Ainda assim, enquanto ele o derrota, o Robin liga avisando quais os possíveis locais onde o vagalume vai agir e tocar fogo. O Batman vai até lá e quase morre queimado. Só que antes dele ter tempo para se recuperar, ele precisa comparecer a um jantar beneficente da Fundação Wayne. Durante esse encontro fica todo mundo muito loucão porque a Era Venenosa usou uma toxina nas plantas que eram para ser a decoração da janta.
e ela ordena que os seus zumbis ataquem caso o Batman apareça. E é aí, nesse jantar, através do seu informante falconista, que o Bane descobre que o Bruce Wayne é o Batman. E aí começam a aparecer loucuras de todos eles. O Coringa e o Espantalho explodindo uma casa com a SWAT em uma armadilha, o Charada indo chamar atenção em um programa de TV, o Vagalume continua tocando fogo em tudo e o Batman luta até com uma pantera. Ou seja, a cidade não tem mais salvação. Ainda assim, ele precisa resgatar o prefeito que está sendo mantido como refém do Coringa e do Espantalho. E consegue. Tudo isso sem ter feito a 1 hora de intervalo prevista na lei trabalhista para quem trabalha 8 horas ou mais. Ainda sem descanso ele luta contra o Trog, que o esmaga e quebra algumas das costelas dele, com um zumbi e na sequência com o Falconista, o informante do Bane. Eu só de ler e olhar as batalhas eu já fiquei cansado, não que precise muito para isso. Mas quando ele finalmente vai para casa, ele encontra o Alfred no chão ferido e o Bane. Enquanto ele apanha, ele começa a refletir sobre todos os vilões e dificuldades que enfrentou na carreira, lembra do Jason Todd, do Tim, do Gordon, de Gotham, só que não tem jeito. Acabou a bateria. E assim o Bane finalmente quebra a coluna do Batman e vence. E acabou. Sim, é um quadrinho no qual o Batman perde. Assim como acontece com quem não tem tempo de descansar, de dormir, e aquele papo de estúdio enquanto eles descansam. E tem uma mulher gato miando. Vão virar tudo uns concursados, mas não aproveitaram a vida e até que a vida vem e quebra a coluna deles. E é bem interessante esse final não feliz. Mesmo sabendo que nas próximas edições ele vai se recuperar e ganhar e tudo vai voltar ao normal e Gotham City vai ficar umas 2 horas em paz. Se vocês gostaram dessa história, me digam que outras querem que eu traga aqui ou a continuação. Que outros arcos do Batman eu poderia ler para falar sobre. Curtam, espalhem esse vídeo, cogitem se tornar membros para que eu possa continuar falando mal de coach. E vou deixar nas sugestões aqui um outro vídeo e também na descrição um outro link da Amazon para quem quiser adquirir esse quadrinho ou qualquer outro do Batman utilizando esse link, porque daí eu ganho uma comissãozinha. Obrigado por assistir e até mais.